Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para ajudar os meus alunos na produção do relatório. Então você que é meu aluno do ensino fundamental anos finais, eu vou retomar como que a gente monta a curva de aquecimento da água. Então a gente foi anotando a temperatura de 1 minuto, partindo do tempo zero. Isso gerou uma tabela que está deste lado da minha lousa, ok? Isso aqui é um experimento de um dos meus alunos e nós fomos anotando essas temperaturas até o final de 11 minutos. E aí eu vou passar essas temperaturas para o gráfico para a gente fazer a curva. Então você que está produzindo o relatório aí na sua casa, se liga nessa orientação, ok? A você que é professor, essa é uma aula bacana para você trabalhar conceitos de segurança, responsabilidade, divisão de tarefas. Essa aula não tem uma relação direta com o conteúdo de ciências, nem do oitavo, nem do nono, mas é uma aula onde eles mexem com fogo, acendem, o bico de Bunsen. Então é uma aula onde eles partem do pressuposto que precisa ter muita responsabilidade no laboratório. Bem bacana, só para dar uma aula impactante e começar com o pé direito as produções de laboratório, ok? Vamos lá. Então eu peguei o resultado de uma aluninha minha do oitavo ano e anotei ali no cantinho para vocês. No tempo 0 minutos a gente partiu de uma temperatura inicial da água igual a 25 graus. Então tempo 0, 25 graus. Esse é o primeiro ponto da minha curva de aquecimento da água. Lembrando que para montar o gráfico, na horizontal, variando de 1 em 1 minuto, a gente coloca o tempo. Não esquece de colocar a legenda no gráfico, não esquece de colocar a unidade, ok? Tempo em minutos. Na vertical, variando de 10 em 10 graus Celsius, a gente coloca a temperatura. Então escreva temperatura e a unidade de temperatura, graus Celsius, ok? Variando de 10 em 10. Depois de 1 minuto de aquecimento, a temperatura do grupo desta minha aluna subiu para 32. Então como que eu identifico? 1 minuto, cruzo a temperatura um pouco acima de 30, minha segunda bolinha está aqui, ok? Você não vai precisar fazer esses traços que eu estou fazendo na lousa. Se você der zoom aí, você vai perceber que eu estou dando uns pontilhadinhos na lousa para me orientar. No seu relatório, você já tem o impresso em quadriculado, é só seguir, perfeito? Então se bater uma temperatura igual a 23 graus Celsius, entre 20 e 30 graus, você tem no meio do quadrado 25. Se deu 23, você aproxima quase na metade do quadrado e assim por diante. Perfeito? 2 minutos a temperatura subiu para 41. Eu vou puxar daqui, 2 minutos, 41 graus Celsius. Com o tempo de 3 minutos, a temperatura sobe para 49. Eu vou cruzar 3 minutos com 49. Aqui é a minha segunda bolinha. Com 4 minutos, ela sobe para 58, pertinho dos 60. Meu pontilhado, eu cruzo com 4 minutos. 5 minutos, 66, um pouquinho acima da metade do quadrado. Cruzo com 5 minutos de aquecimento. Mais uma bolinha. 6 minutos, já sobe para 7,3. Subiu para 7,3. Cruzo com 6 minutos. Mais uma bolinha. 7 minutos, sobe para 7,9, pertinho do 80, cruzo com 7, mais uma bolinha. 8 minutos, 83, um pouco antes da metade do quadrado, entre 80 e 90, cruzando mais ou menos aqui, a bolinha deu aqui. Com 9 minutos, sobe para 87, perto de 90 graus, cruzo com 9, 87. Perfeito? Com 10 minutos, sobe só um pouquinho, 89. Perfeito? Então, avança um pouquinho, a bolinha vai bater quase que pertinho da outra, mais ou menos aqui. A temperatura já está estabilizando. Perfeito? Provavelmente essa água já começou a evaporar. Sabemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura específica onde uma substância química muda de estado físico, do estado líquido para o estado gasoso. Ponto de fusão é uma temperatura específica de uma substância pura que ela também muda de estado, só que dessa vez do sólido para o líquido. Lembrando que o ponto de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius. Aqui no Planalto, considerando que essa é uma água da torneira, ela não está pura, essa temperatura de ebulição, esse ponto de ebulição varia. Geralmente ela começa a ferver
por volta de 94, 96 graus Celsius, ok? Fica essa informação. E lembrando também que quando uma substância está mudando de estado, a temperatura ela se estabiliza, perfeito? Então, se eu tivesse gelo sendo aquecido na minha curva de temperatura, enquanto o gelo não virasse totalmente líquido, não passasse totalmente do sólido para líquido, não haveria aumento de temperatura. A gente chama isso de platô de temperatura. A temperatura se mantém constante. Aí, com a água agora no seu estado líquido, essa temperatura sobe, sobe, sobe. Quando ela começa a evaporar no seu ponto de ebulição, diga-se de passagem, o que vai acontecer? Ela estabiliza a temperatura de novo. E essa temperatura não altera até que toda essa água evapore. Fica a dica aí, última questão do relatório. Mas pesquise por uma informação mais técnica. Aqui eu estou improvisando e não quero que esse vídeo fique longo, ok? E também não vou fazer corte. Perdoem qualquer erro que eventualmente aconteceu. Paramos em 10 minutos, vamos para 11 minutos. 11 minutos esse grupo encontrou uma temperatura de 90 graus. Ok? E aí eu desenho a minha última bolinha. Como é que eu faço a curva de aquecimento da água para apresentar o relatório para o professor César? Simplesmente eu uno as bolinhas. Ok? Uno as bolinhas. Esta é a curva de aquecimento da água. Show? Então essa videoaula fica por aqui. Um abraço. Eu quero esse relatório no prazo, sem atraso. Fui, galera. Até mais.